Lampião, o lendário rei do cangaço, não escondia sua tristeza, mas suas lágrimas só surgiam sob o manto da lua. Quando a melancolia o atingia, ele se afastava da companhia dos seus para chorar na solidão dos descampados. Sua Maria, a fiel companheira, conhecia bem esse lado vulnerável do capitão. Ela sabia que, quando ele se retirava em silêncio, era para derramar suas lágrimas em um lamento solitário. Maria compreendia profundamente a dor que habitava no coração de Lampião. Não precisava ver as lágrimas rolarem pelo rosto do amado para saber que ele chorava. O olhar distante, a tristeza nos olhos, o peso no coração, tudo indicava que ele estava à beira do pranto. E quando ele se afastava em silêncio, ela tinha certeza de que ele estava chorando. Lampião, apesar de sua fama de cabra valente e cangaceiro destemido, era também um homem de sentimentos profundos. Ele conhecia a vida de uma forma que poucos conseguiam compreender, percebendo angústias e sofrimentos tão intensos que o corroíam por dentro. Suas lágrimas não eram de fraqueza, mas de quem carrega o peso das injustiças e das dores do sertão. Engana-se quem pensa que um cangaceiro não se entristece, não chora. Assim como o sertanejo que verte uma lágrima ao ver o gado faminto, ao ouvir o choro das crianças sem comida, ao testemunhar a devastação da seca, Lampião também chorava. Chorava pela realidade dura que enfrentava, pela injustiça que se espalhava pelo sertão. É um erro imaginar que a vida cangaceira era feita apenas de brutalidade, de um desprezo pela vida humana. No meio da mata, no refúgio do coito, havia momentos de reflexão, de oração, de diálogos que faziam a alma transbordar. Mas a imagem do cangaço como um bando de desumanos e malfeitores é difícil de apagar. Pensam que os cangaceiros viviam apenas para matar e espalhar o terror, que Lampião, como líder, era o mais cruel de todos. Entretanto, essa visão distorcida não reflete a verdade. Lampião, como qualquer ser humano, era vítima das angústias, dos medos, das agonias. Ele não escolheu o caminho do cangaço por simples prazer ou por desejo de aventura. Seu coração estava magoado, cheio de dor e revolta pelas injustiças sofridas por sua família. Uma família humilde, trabalhadora, que foi destruída pela perseguição dos poderosos. Quando o sangue dos seus começou a ser derramado, o jovem pacato se transformou em um homem decidido a lutar contra seus algozes e as injustiças do sertão. Na sua dor, Lampião aprendeu a sentir, a se revoltar contra as injustiças. Primeiro, com as que foram praticadas contra sua própria família. Depois, com as que atingiam os pobres sertanejos. E, por fim, percebeu que a honra e a busca por justiça, no sertão, muitas vezes só podiam ser alcançadas através da violência. Mas ele não queria isso. Não entrou no cangaço para ser matador, para ser bandido. Seu objetivo era combater as atrocidades, não sair por aí matando indiscriminadamente. Mesmo quando se tornou chefe de bando, o mais famoso dos cangaceiros, Lampião não perdeu de vista o que desejava: lutar contra as injustiças. Mas as circunstâncias o levaram a um caminho de violência, de luta constante pela sobrevivência. As forças policiais, as volantes, o perseguiram sem trégua, obrigando-o a responder com a mesma ferocidade. Neste cenário, o cangaço de Lampião foi sendo visto cada vez mais como uma ameaça, um inimigo a ser destruído. A violência se espalhou pelo sertão, alimentada tanto pelos ataques do bando quanto pela repressão das volantes. E, nesse ambiente de sangue e dor, Lampião se tornou uma figura cada vez mais atormentada, marcada pela tristeza. Lampião carregava dentro de si uma dor profunda, um peso que poucos podiam compreender. Talvez as pedras, os espinhos e os mandacaros tenham ouvido suas confissões silenciosas. Mas só a lua foi testemunha das suas lágrimas, que escorriam pelo canto dos olhos. O capitão, o rei dos cangaceiros, tentava esconder sua aflição, mas a verdade é que Lampião chorava. E chorava porque a vida lhe havia imposto um fardo pesado demais para carregar sozinho. A realidade do sertão, com todas as suas durezas e injustiças, fazia Lampião se debater entre o desejo de lutar por uma causa maior e o peso de ser perseguido como um fora da lei. Cada noite, ao se afastar dos seus, ao buscar a solidão da caatinga, ele tentava encontrar um consolo, uma forma de aliviar o coração apertado. A lua, cúmplice silenciosa, testemunhava esses momentos de vulnerabilidade. Ela via o homem por trás do cangaceiro, o ser humano que, apesar de tudo, não havia perdido a capacidade de sentir. Mesmo sendo o temido chefe dos cangaceiros, Lampião ainda era alguém que se emocionava, que sofria ao ver a dor alheia,
que se entristecia com as injustiças que não conseguia combater como desejava. Para Lampião, cada lágrima derramada era um grito silencioso contra as adversidades que a vida lhe impôs. Ele, que era visto como um símbolo de força e resistência, também tinha suas fraquezas, suas angústias, seus medos. Naqueles momentos de introspecção, ao chorar sob o brilho prateado da lua, Lampião revelava sua humanidade, mostrando que até os mais duros guerreiros têm suas fragilidades. Por mais que a história o retrate como um bandido sanguinário, o homem por trás da lenda era complexo, cheio de contradições. O capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, viveu uma vida de luta, de dor, mas também de paixão e de sonho. Seus atos, muitas vezes julgados como cruéis, eram reflexo de um mundo onde a sobrevivência dependia da força, onde a justiça só podia ser alcançada com as próprias mãos. Mas, mesmo em meio a esse cenário de violência, Lampião não perdeu a essência de quem era. Ele ainda carregava dentro de si o desejo de um sertão mais justo, onde os fracos não fossem oprimidos pelos poderosos. E é nesse dilema, entre a luta e a humanidade, que reside a verdadeira história de Lampião. Assim, as lágrimas que ele derramava na calada da noite eram mais do que um sinal de tristeza. Eram uma prova de que, por trás do mito, existia um homem que, apesar de tudo, ainda era capaz de sentir, de se emocionar, de chorar. Lampião, o cangaceiro que desafiou o sertão, também era um ser humano que, na solidão das noites sertanejas, encontrava na lua a única testemunha de sua dor. E essa dor, muitas vezes sufocada durante o dia, encontrava seu escape no silêncio da noite. Enquanto os outros cangaceiros dormiam, exaustos das longas jornadas e batalhas, Lampião se afastava discretamente, buscando a solidão dos vastos descampados. Ali, longe dos olhares de seus homens e da companheira que tanto amava, ele se permitia ser apenas Virgulino, o filho da terra, o homem marcado pela injustiça e pelo sofrimento. Sob o céu estrelado do sertão, o cangaceiro mais temido do Nordeste se transformava em um simples mortal, alguém que carregava um fardo pesado demais para ser dividido. Era nesses momentos que ele se lembrava de sua família, das perdas irreparáveis, das injustiças que o empurraram para a vida errante. As lágrimas que corriam por seu rosto eram o reflexo de uma alma atormentada, dilacerada entre o dever de lutar e o desejo de encontrar paz. Mas a paz, para Lampião, parecia um sonho distante. Cada batalha, cada emboscada, cada dia vivido nas margens da sociedade só reforçava o peso que ele carregava em seus ombros. Ele sabia que sua luta era desigual, que sua vida estava constantemente à mercê da violência que tanto combatia. E, mesmo assim, continuava, guiado por uma força interna que não o deixava desistir. Maria Bonita, sua companheira fiel, conhecia bem essa faceta de seu amado. Ela sabia que, por trás do olhar duro e da postura imponente, havia um coração que sofria, que se dilacerava em silêncio. Ela entendia que aqueles momentos de solidão não eram um sinal de fraqueza, mas sim uma necessidade de Lampião se reconectar com o que restava de sua humanidade. Mesmo sem palavras, ela compartilhava de sua dor, respeitando o espaço que ele precisava para chorar. Esses momentos solitários de Lampião revelavam a dualidade de sua existência. Ele era, ao mesmo tempo, o temido cangaceiro que enfrentava as forças opressoras e o homem sensível que carregava no peito um mar de angústias e arrependimentos. A lua, sempre presente, continuava a ser sua confidente, a única que compreendia a profundidade de seus sentimentos. E assim, noite após noite, Lampião seguia sua jornada. Nas batalhas, ele era o líder implacável, o estrategista astuto que guiava seu bando com mão firme. Mas, quando as estrelas começavam a brilhar e o silêncio tomava conta da caatinga, ele se tornava novamente Virgulino, o homem que chorava suas dores e carregava no peito o peso de uma vida de lutas e perdas. Por mais que a história o tenha imortalizado como o rei do cangaço, é importante lembrar que por trás desse título havia um ser humano complexo, capaz de atos de bravura, mas também de sentimentos profundos. Lampião, o mito, o cangaceiro invencível, também era Virgulino, o homem que, nas noites solitárias do sertão,